Muito bem, meus irmãos, nós louvamos a Deus. Mais uma vez, queremos cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Amém? Hoje, como nós falamos, nós vamos falar sobre a reforma protestante. Ainda bem, pastor Douglas? Esse meu tablet. A reforma protestante. Eu tenho um livro escrito, irmãos, baseado nisso, mas nunca, não lancei esse livro sobre a reforma. Inclusive, eu falo sobre os grandes reformadores da Bíblia, começando pela Bíblia, né? Eu escrevi esse livro, mas não lancei ainda. Mas, se Deus quiser, brevemente nós vamos lançar. Então, hoje é um sermão em forma de história. Nós estaremos tratando sobre isto. Eu vou falar baseado no capítulo do meu livro, não vou falar todo, né, porque só o capítulo que eu trato sobre a vida de Lutero é mais de 40 páginas, então não vou falar tudo sobre isso, ok? Os irmãos observaram que no texto que eu li, de Filipenses, nós vemos que o apóstolo São Paulo, ele diz que perdeu tudo. Olha, o que para mim era ganho, reputei-o por perda, por Cristo. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri perda de todas estas coisas, e as considero como escória para que eu possa ganhar a Cristo. Lutero, ele vai ser um homem influenciado por muitas obras, muitos livros, que eu vou tratar sobre isso, mas em especial ele vai ser influenciado pela palavra de Deus. E o que vai causar impacto na vida e na fé de Lutero são os escritos do apóstolo São Paulo. Inclusive, ele chama a carta aos Romanos sobre a catedral da fé, que na verdade explica a salvação pela fé em Cristo Jesus, o Filho de Deus. Então eu vou traçar algumas coisas para que os irmãos compreendam o que era essa reforma, e é muito interessante. Mas se você, escute bem, se você não foi impactado primeiro por Cristo, você não pode impactar o mundo. Você pode ter cursos, pode ter teologia, pode ter o melhor sermão, você pode ter se formado no melhor seminário, mas se primeiro você não for impactado por Cristo, você não pode impactar o mundo. Coloque isso na sua mente hoje. Os homens que impactaram o mundo foram primeiramente impactados por Cristo. A cultura que eles tinham, o saber que eles possuíam, a inteligência, nada disso impactou o mundo com aquilo que eles tinham. Quando nós lemos Atos 1:8, a Bíblia diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então compreendam, homens e mulheres que aqui se encontram, e os irmãos que estão aí pela internet, ninguém pode impactar o mundo se primeiro não for impactado pelas verdades de Cristo. Porque quando você é impactado pelas verdades de Cristo ou pelas verdades do céu, você deixa o Egito e a sua glória e prefere sofrer com o povo de Deus. Quando você é impactado pela glória de Deus, você esquece essa vida e procura viver a vida do céu. Então, homens que foram impactados pela palavra, eles tiveram que ser primeiro chacoalhados, eles tiveram que ser colocados de cabeça para baixo. Só para vocês terem uma ideia, coloca aí, Daniel, o capítulo 9, verso 5 de Atos. Só para os irmãos atentarem para isto que nós vamos colocar aqui. Olha aí, diz assim: e ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Olha lá, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Então veja que o apóstolo São Paulo, ele vai ser confrontado por Jesus. Nenhum homem pode ser pastor, nenhum homem pode ser pregador,
Nenhum homem pode ser um professor de Bíblia para mudar o mundo sem que primeiro seja impactado por Jesus Cristo. Não estou falando de religião, não estou falando de conteúdo, estou falando de ser impactado por Cristo. O próprio Paulo vai dizer em Gálatas, está dizendo em Gálatas 2:20, não vivo mais eu. Quem tem certeza que Jesus já morreu na sua vida, diga glória a Deus. Então, você vê que Moisés está lá em Hebreus capítulo 11, do verso 13 em diante. Ele deixou de ser chamado filho da filha de Faraó. Por quê? Porque ele foi chamado por Deus. Ele foi impactado por Deus. Quem não é impactado por Deus não pode fazer a obra dele. Ou seja, eu estou fazendo esse introito para trazer a lume aqui aos nossos queridos irmãos e irmãs, que os pré-reformadores e os reformadores, na verdade, foram homens que, em primeiro lugar, foram impactados por Cristo, de modo que não tinham medo de perder a vida, não tinham medo de desafiar um sistema corrupto, quase 12 séculos de heresia, de pecado e de escravidão teológica. Foram esses homens que, na verdade, se dispuseram a morrer pelo Evangelho, porque conheceram o Cristo do Evangelho. Quem diz glória a Deus? Dá um copinho aqui e uma água normal. Muito bem, então vamos só colocar, Jorge, os pontos aqui que nós vamos discutir aqui nesta noite com os nossos irmãos sobre a reforma. Nós temos aqui o ponto 1, ok? Qual o propósito da reforma? Nós temos esses pontos que nós iremos discutir, mas eu não sei se já está aí no ponto. Antes de eu começar, para apresentar aqui aos irmãos quem eram os pré-reformadores. Está aí no jeito, Daniel? Passa só para que os irmãos compreendam antes de nós tratarmos sobre esses pontos. Nós temos aqui os pré-reformadores, que foram pensadores e teólogos antes da reforma protestante, criticaram a Igreja Católica e prepararam o caminho para as ideias reformistas. Nós temos, vamos lá, os pré-reformadores. Eu coloquei apenas 4. O último, ele não era, na verdade, um reformador ou um pré-reformador como os demais. Pode passar aí, só para que eu coloque aqui os pré-reformadores. Está no ponto? Vamos lá. Coloque aí os pré-reformadores. Nós temos John Wycliffe, olha aí, era conhecido como doutor evangélico. Ele, na verdade, combateu a fé da Igreja Católica, dando ênfase à Bíblia na língua vernácula. Ele também promoveu a tradução da Bíblia para o inglês, ok? Esse aqui é um dos pré-reformadores. O segundo pré-reformador, antes da reforma, vamos lá. Nós temos John Hus, reformador tcheco, né? Ele foi influenciado por Wycliffe. Ele criticou a corrupção na igreja, defendeu a importância da comunhão, e, na verdade, ele foi queimado na fogueira. Esse John Hus, que, na verdade, falou no dia da sua morte, vocês podem queimar hoje um ganso, mas daqui a 100 anos vem o cisne. E quem era? Martinho Lutero. Então, esse homem aqui, por defender a igreja, aliás, por defender os princípios bíblicos, ele foi queimado. Vamos lá, o terceiro pré-reformador. Nós temos Girolamo Savonarola. Esse aqui, na verdade, ele combateu a corrupção e a decadência moral da igreja. Ele defendeu uma reforma moral e religiosa e, na verdade, foi executado. Agora nós vamos para o quarto, que eu quero falar desse quarto aqui. Desidério Erasmo. Erasmo de Roterdã não era reformador cristão, era católico. Isso poucas pessoas falam. Por que eu estou fazendo questão de citar o Erasmo de Roterdã? Porque apesar dele não ser um reformador, como no viés de John Hus, Savonarola, Wycliffe, mas vocês devem analisar que ele era um humanista renascentista e que ele era estudioso, era filósofo, era católico. O que ele queria? Ele queria que a igreja voltasse às suas raízes. Quem já leu, eu já li algumas vezes, o Elogio à Loucura é uma obra espetacular. E quando você lê, ali é uma crítica que ele está fazendo à Igreja Católica. E quando você vê que Lutero ele vai tratar
como reformador, da importância da educação para todos e também do estudo das Escrituras para todo, antes de Lutero tratar, Erasmo já tratava disso. Já havia vozes que não estavam de acordo com a ideia da Igreja Católica. E eu quero de imediato, nós respeitamos todas as crenças e as igrejas, mas a Igreja Católica não é a primeira igreja do mundo. Ela não é a primeira igreja do mundo. A primeira igreja do mundo, a Carral, são os hebreus, que é a primeira congregação de gente que recebe a palavra, que na verdade é o povo que Deus tirou do Egito e forma uma nação poderosa com 12 tribos, e aquele povo, ele começa a espalhar a mensagem do Deus eterno. Por isso que Jesus disse lá em João 4, a salvação vem dos judeus, porque Jesus veio dos judeus. Então, eu quero dizer para vocês que o primeiro povo que recebeu a palavra na face da terra, no mundo, foram os judeus, ok? Mas antes deles se tornarem judeus, Abraão não era judeu. Abraão, ele era do outro lado do rio, e ele creu em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. Porque a Bíblia, ela não tem linhagem. Jesus não estabeleceu placa de igreja. Vocês sabem que quando aquele homem estava expulsando o demônio, os discípulos foram a ele e disseram: Senhor, tem um que não nos segue, que não é do nosso colegiado, não é do teu colegiado. Jesus disse: não proíba ele de expulsar demônio, porque se ele está usando o meu nome, ele está do mesmo lado meu. Então, quem não é comigo, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Então, Jesus, ele não criou essa ideia de uma igreja única, espetacular, particular. Não existe. Nem a Assembleia de Deus, nem a católica, nem a presbiteriana, nem a batista. É a única, é exclusiva. Quem vai para o céu é quem crê em Jesus Cristo como Filho de Deus e vive segundo a sua palavra. Muito importante nós frisarmos isso, ok? Então, Erasmo não era, na verdade, um reformador, mas ele também percebeu que a igreja estava marcada de desvios doutrinários, corrupção, hipocrisia. Então, Lutero vai ser uma voz lá fora que quer também que a igreja volte às suas raízes, ok? Então, quem pode citar os 4, vamos colocar 3 reformadores e um que não era reformador? Quem se lembra aí o nome que eu falei? Quem se lembra? Vamos lá, deixa eu ver se vocês estão acompanhando. Hein? John Ruiz, Savonarola, Erasmo, Wycliffe. Vamos lá, nós estamos citando 4 nomes de pré-reformadores. Vamos começar com Wycliffe, depois nós temos John Ruiz, depois nós temos Savonarola e depois nós temos Erasmo. Então não esqueça mais, vamos lá, toda igreja. O que eram esses pré-reformadores? Viram que a igreja lá atrás, nesse tempo aqui, a igreja católica era única, só ela era quem dominava. Ela era única, só que a partir desse momento, esses homens perceberam que ela não estava conforme a igreja primitiva, a igreja dos apóstolos. Ela não estava andando com viés de santidade, de pureza, de verdade. Essa igreja cresceu, a igreja católica cresceu, se espalhou, mas na verdade perdeu o viés da palavra, da santidade, da verdade. Quem lê a história sabe disso, não precisa a gente se aprofundar tanto. Então não se esqueçam, nós temos agora aqui 4 nomes que eles fazem um trabalho de pavimentação, eles fazem um trabalho de despertar. E eu quero dizer uma coisa a mais, esses homens aqui, pré-reformadores, e os reformadores, eles não eram, escutem essa, não eram rebeldes, não estavam querendo abrir igreja, não estavam querendo quebrar a unidade. É muito importante todos entenderem isso. Os pré-reformadores, eles não estavam no espírito de rebeldia, não estavam fazendo a reforma ou a pré-reforma para ganhar cargo, para abrir igreja, para divisão. Porque hoje a maioria das igrejas que estão se abrindo ou é de divisão, ou sede de poder, ou desejo de ganhar dinheiro,
outros que não querem trabalhar e querem ser pastor. Então, hoje há 1000 motivos para se abrir uma igreja. Para se abrir uma igreja. Rebeldia, não concorda com a ideia do pastor, não concorda com a outra visão, aí sai. Tem deles que dizem assim: eu não trouxe ninguém. Olha, se ele conviver muito tempo naquela igreja e ele criou uma amizade, ele vai influenciar. Eu diria que ele não queria influenciar ninguém, é se ele fosse abrir lá no Peru, é se ele fosse abrir lá na Argentina, lá no Paquistão, aí eu ia dizer que era um chamado real. Mas muitos se aproveitam disso. Hoje, quase todas as igrejas que estão aí, elas são dissidentes de brigas, de intrigas e de sede de poder. Lamentavelmente. Tem pessoas que agora têm uma doutrina própria, não querem se coadunar com a Bíblia, e aí abrem uma igreja. Então, os reformadores não queriam abrir igreja. Que isso fique claro. Ok? Que isso fique claro. Alhures, esses homens, eles não estavam em busca de abrir igrejas. Eles só queriam que a igreja católica fizesse o quê? Voltasse às suas raízes, ao seu nascedouro. É isso? A fonte, ao longo do processo, ela ficou contaminada. Eles queriam que eles voltassem, porque antes não tinha adoração de ídolos, antes não tinha papa, antes não tinha clero, era tudo simples, gente, era como a igreja primitiva. Mas essa igreja, ela perdeu o quê? O viés. Ela perdeu o rumo, ela perdeu a direção. Então não havia hierarquia, de maneira nenhuma. A hierarquia como? Esse negócio de os leigos. Ora, se nós temos o Espírito Santo, quem é leigo na igreja? Não existe essa. Ou o clero. Não existia clero. Vocês podem observar. Vamos ver como era a igreja primitiva? Vamos lá. 2 textos. Vamos ler Atos 1, vê se é o verso 14. E Atos 2, 42. Coloca aí na tela. Vamos lá. Isso, pode ler aí. Quem vai me ajudar? Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Maria não era adorada, Maria não era mãe de ninguém aí. Como era que Maria estava lá no primeiro culto da igreja? Estavam orando. Ela estava no culto como qualquer outro ser humano. Ela estava no culto como uma mulher de Deus. Olha o verso, capítulo 2, verso 42. Isso aqui era a igreja no princípio. Era a igreja no princípio. Vai. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Isso, na doutrina de quem? Dos apóstolos. Ainda não tinha papa, aí não tinha apóstolo, apostelein, que é o infinitivo no grego. Apóstolos, substantivo, é enviado. É enviado. Esse apóstolo não era cargo em si. Não era cargo em si. Era como missionário que abria trabalhos. Então, é muito importante a igreja aqui entender isso. Não tinha papa, não tinha altares para adorar homens, não tinha missa, não tinha nada. Era a igreja na sua pureza, na sua simplicidade. O Senhor nunca quis instituição poderosa. Para que Ele quer instituição poderosa? Ele quer uma instituição na terra, um povo, aonde seja o corpo e Ele o cabeça. Ele é a cabeça, para que todos adorem Ele em espírito e em verdade. Então a igreja, ela perdeu o rumo. Veja que essa igreja, ela perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. E aonde mais? Nas orações. Era assim que essa igreja... Vamos só para os irmãos terem ideia, vamos ver como era a própria palavra de Deus. Ela deixa isso claro para nós. Ela deixa isso claro. Deixa eu ver aqui rapidinho, que eu vou ter que correr. Para que os irmãos possam entender. A palavra de Deus, que o próprio texto ele está dizendo para nós. Então nós vamos observar aí
Atos, capítulo 1. Ainda nós temos Atos, capítulo 1. Deixa eu mostrar aqui para os irmãos. Atos 1. Vamos ler o verso 15. Leia aí, verso 15. E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas. Isso. Disse: Pode ir. Homens e irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. Muito bem. Agora você pode observar aí o verso de número 25. Atos 1, 25. Leia aí. Para que tome parte neste ministério e apostolado, de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. Aí é verso 25. Para preencher. Aí você tem aí a vaga, que é o cleros. Cleros. Aí eles pegaram essa palavra cleros e transformaram em um clero, mas não tinha nada a ver com esse clero que nós estamos entendendo hoje, ok? Então, vocês podem observar claramente, Pedro não era o primeiro papa, porque Pedro foi casado, tinha sogra, entenderam? Pedro, ele era pobre, ele disse em Atos 3,6, não tenho prata e nem ouro, entendeu? Pedro era simplesmente um seguidor de Cristo Jesus. E Pedro não tinha nenhum status de grandeza. Lá na sua primeira carta, me veja aí rapidinho, 5:3, 1 de Pedro 5, verso 3. Rapidinho. Vamos lá. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, Isso. mas servindo de exemplo ao rebanho. Isso. Começa o 2. Olha aí. Apacentai o rebanho de Deus, que Isso. está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Isso, pode ir. Agora o verso 4, coloca o 4. E quando apareceu o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Isso, e observem no verso 2, verso 1 e 2, que ele diz assim, verso 1, observe que ele diz, olha como é que Pedro começa dizendo. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero como eles. Ou seja, Pedro não se colocava como? Superior. Acima dos demais. Ele dizia, eu sou como? Sou como vocês. Não havia essa de superioridade. Eles respeitavam pela direção divina e pelo chamado que Cristo fez. Ok? Vamos lá para os reformadores. Coloca a lista lá. Eu vou citar só 6. Nós citamos quanto dos pré-reformadores? Vamos dizer bem forte para não esquecer. Nunca mais você esquecer. Antes da reforma, os que vieram primeiro combatendo o erro da igreja, o desvio da igreja. Como era o nome deles? John Wycliffe, John Ruiz, Savonarola, Erasmo de Roterdã. Lembrando que Erasmo, Desidério Erasmo, ele não era reformador. Era um renascentista, ok? Humanista, que era um estudioso. E para vocês saberem de uma coisa, 1516, sabe quem vai trazer um primeiro testamento importante de tradução? É ele aí. Isso é muito importante nós analisarmos. Erasmo de Roterdã. Então, vamos lá. Vamos agora para os reformadores. Agora aqui esses homens lá atrás morreram, pregaram contra, mas não conseguiram bater de frente contra a igreja. A igreja era muito forte. Desafiá-la, irmãos, naquela época, observem bem, não tinha outra igreja naquela época, só quem estava no poder era ela. Então era muito forte o apoio político, o apoio de reis. Era uma loucura se levantar contra essa igreja aí. O Estado estava contra ela, ninguém conseguia anular, ninguém conseguia vencer esse poder. Isso aqui era, por isso que eu estou dizendo, naquela época a pessoa pregar dizendo, eu estou pregando uma reforma, era chamar a morte, porque era ir de contra com todo o poder e sistema daquela época. O primeiro que nós vamos citar, quem é? Martinho Lutero. Ele é o iniciador da reforma, ele criticou as indulgências,
proclamou a doutrina da justificação pela fé e escreveu as 95 em 1517. Então, Lutero, nós vamos falar aqui sobre ele, a gente vai tratar sobre ele algo muito importante. Coloca lá aqueles primeiro ponto, para a gente já dar início aqui de Lutero. Coloca lá, depois eu volto aqui. Muito bem. Qual era o propósito da reforma? Vocês já perceberam. O propósito da reforma, em Atos 2,42, era que a igreja católica voltasse ao padrão da igreja apostólica, primitiva. Ela se contaminou ao longo do seu processo histórico, da sua existência, ela ficou anuviada pelo pecado, e aí todos que liam a Bíblia, quem tinha acesso à cultura, não era todo mundo, mas quem tinha acesso à cultura, iria entender que ela não estava correta. Às vezes o irmão que não se dedica a ler a Bíblia, que não se dedica a analisar o aspecto teológico, ele pode entender que aquela igreja está certa. Mas quem começa a ler a Bíblia com um olhar pela fé, vai entender quando a igreja está certa, mas quando ela está errada. Então, esses homens aí, outra coisa que eu quero dizer para vocês, quase todos os reformadores eram doutores, eram filósofos, eram teólogos ou eram formados em outras áreas. Lutero se formou em teologia, Lutero começou a vida dele estudando direito, os pais colocaram ele na escola, o sonho do pai era que ele se dedicasse à vida jurídica, Lutero fez direito, e tudo Deus trabalhou bem. Eu vou falar, bota lá os pontos. Então, você tem aqui o propósito da reforma. Qual era o propósito da reforma? Vocês já sabem, qual era o propósito da reforma? Pronto, é porque hoje a gente está falando só, nós temos 507 anos da história da reforma protestante, mas tem crente que não sabe nem o que está acontecendo. Nós temos que, não é só falar da reforma, nós temos que entender que a reforma eram os pré-reformadores e os reformadores querendo que a igreja voltasse às suas origens, às suas raízes. E qual era a origem? Atos 2,42. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. E de quem era a doutrina dos apóstolos? De Cristo Jesus. Então, ao longo do caminho, a igreja foi criando doutrinas que não eram de Deus. Vocês sabiam que até o judaísmo que Jesus condenou também se contaminou? Se contaminou. Jesus disse assim, lá em João 15, aliás, é João 15. João 15. O Senhor Jesus Cristo, ele diz claramente, Mateus 15. Deixa eu ver aqui rapidinho. É porque a gente vai lendo aqui, aí o Espírito Santo vai só lembrando. Tu se lembra daquilo que tu estudou? Eu disse, eu estou lembrado, né? Aí é desse jeito. Olha aqui. Mas vejam bem, é rapidinho aqui. Vê o verso 3 e o verso 6. Olha aí. 15, 3. Preste bem atenção, antes do pastor Wagner ler. O judaísmo começou também correto, começou certo na palavra, mas de repente saiu do eixo também. E aí, olha o que Jesus disse para eles. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Sim. Vai, agora o 6. E assim invalidastes pela vossa tradição. E assim invalidaste pela vossa tradição o mandamento de Deus. O mandamento de Deus. A grande questão é, escutem bem, a igreja, ela não tem que se adaptar ao mundo para ela ser igreja. Eu preguei, por exemplo, quando eu estava ali em Camboriú, eu preguei claramente, tenho confiança daquilo que eu prego, como por exemplo, há um padre que escreveu recentemente sobre a parede preta, e ele fala do aspecto sombrio que essa tradição ela vem seguindo. Mas quando eu prego, por exemplo, a pregadores de parede preta, eu estou falando daqueles que querem usar de subterfúgios ou de arranjos para atrair crentes para a sua igreja. E por que não usa a Bíblia?
Não é a parede preta, não é a parede amarela, não é a parede verde que vai trazer crente para a igreja. Mas o grande problema é que nós estamos invalidando a regra da palavra, pensando que nós vamos atrair com o melhor conjunto, com o melhor coral, com o melhor vocal. Não é isso? Eu tenho artifícios e eu estou deixando de crer no que a palavra de Deus faz para o milagre acontecer na igreja. E nós não podemos usar desses recursos de maneira nenhuma. Então, nós temos que entender, tudo a igreja, hoje a igreja quer imitar o mundo. Por exemplo, eu passava aí nas ruas, tarde da noite, eu via as pessoas em bares, principalmente em capitais, colocarem aquele tambor preto, aquele bujão que a gente botava feijão dentro, para não criar o gusguizinho, né? Aí pronto, aí estava no bar, pois hoje a maioria de alguns pastores estão trazendo o mesmo bujão preto para o púlpito da igreja. Ou seja, nós estamos tão pobres que nós precisamos imitar o mundo. Não é desse jeito? Pronto, não é uma questão, a pessoa tem que ver as coisas lógicas. Se tu quiser pintar a tua igreja de rosa, de azul, de amarelo, tu pode pintar. Agora, eu procurar atrair crentes com as coisas deste mundo é sinal de que eu não estou crendo que a palavra de Deus, Hebreus 4:12, ela tem a sua eficácia. Eu tenho que crer no poder eu posso pregar debaixo de um pé de cajá, mas se Deus estiver comigo, o povo vem. Também eu posso ter a igreja mais linda do mundo, como está acontecendo lá na Europa, nos Estados Unidos. Templos suntuosos que não tem mais ninguém dentro dele. E lá a parede é azul, é amarela, é verde, é branca, é bonita, mas não tem gente. Porque o que sustenta a igreja é a santa palavra de Deus. E o que todo reformador vai ter em comum é o quê? É a palavra de Deus. Todos eles vão dar ênfase à palavra. E o que foi que a igreja fez? A igreja deixou de acreditar na palavra para acreditar na água benta. Deixou de acreditar na palavra para acreditar no purgatório. Deixou de acreditar na palavra para pregar outras coisas. É isso que nós estamos falando aqui. Ok? Vamos voltar para lá. Eu vou correr agora aqui. Mas hoje é da reforma. Aí, vamos lá. Então, qual era o propósito da reforma? A igreja voltar às suas raízes. Timóteo, George, quando ele escreveu sobre os reformadores, ele disse uma coisa interessante: a reforma não surge de uma ruptura absoluta, nem tampouco como uma revolta de ódio. Era o grito da simplicidade. Olha o que ele diz, gente. Era o grito da simplicidade. Era as pessoas querendo que a igreja voltasse a ser o que ela era. Como seria bom a igreja voltar ao primeiro amor? Hoje tem igreja que tem tudo dentro dela. Ela se institucionalizou, ela se tornou grandiosa, se tornou poderosa, mas não tem mais o primeiro amor. Não tem a simplicidade de Cristo. Por isso que eu quero dizer, aqui a igreja pode ter ar-condicionado, pode ter bancada, mas nós não devemos deixar, meu irmão, de morrer o primeiro amor. Não é vocal. Tem igreja que ela perdeu a essência dela, virou uma instituição de elite, só de gente importante, que até o pobrezinho tem medo de entrar nela. Nós não somos isso, nós somos a igreja de Jesus Cristo, e igreja de Jesus é igreja em qualquer lugar. Quem entendeu, diga amém. Então, o propósito da reforma era fazer o quê, irmãos? Era que a igreja fizesse o quê? Voltasse às suas raízes. E isso não vem com Lutero. Antes de Lutero já tinha esses pré-reformadores que vão fazer isso aí, ok? Agora, outra coisa, os reformadores não buscavam poder, não buscavam fama, não buscavam posição. Por quê? Porque a igreja era o maior poder da época. E quem ousasse se levantar contra a igreja ia para a guilha, ou então era queimado na... Então, o que Lutero buscava? Se ele sabia que se levantasse contra a igreja ia morrer. O que? Lá vai. Então diga comigo, deixa eu ver se eu estou lembrando aqui de memória. Diga comigo, Lutero, João Calvino, Zwinglio, John Knox, Melanchthon, Thomas Cranmer. Deu quantos aí? Pois é, esses são os 6 reformadores. Cada um, por exemplo, João Calvino,
na Suécia, João Calvino em Genebra, o Lutero na Alemanha. Aí cada um vai tendo o seu local aonde eles vão incendiar com a mensagem do Evangelho, dando grito para todos voltarem à simplicidade do Evangelho de Cristo. Oh, meu irmão, coisa linda, coisa importante. Então, coloca aí na tela para os irmãos anotarem e não esquecerem. Os reformadores, aí depois eu volto para cá. Vamos lá. Os reformadores, coloca aí. Nós falamos dos pré-reformadores e agora dos reformadores. Mas qual é o primeiro? Só quem tem boca, bem forte. Qual é o primeiro? Martinho Lutero. Depois, João Calvino. João Calvino, irmãos, ele é quem dá ênfase à soberania de Deus. Ele também trata da predestinação. Vamos lá, o terceiro que eu coloco aqui, Ulrico Zwinglio. Depois, John Knox. Vamos lá. Depois, Thomas Cranmer. Depois, Philippe Melanchthon. O pessoal diz que Lutero era bruto, porque Lutero era muito zangado. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Lutero sofria de depressão. Lutero tinha um transtorno pesado. Lutero tinha, quem leu o Cativeiro Babilônico de Lutero vai compreender isso. Lutero era muito zangado. Lutero tinha umas palavras grosseiras. Às vezes ele usava um linguajar baixo. E ele escrevia muito pesado. Sabe quem era que lapidava as obras de Lutero? Esse rapazinho aqui, chamado Philippe Melanchthon. Philippe Melanchthon, ele era bom de grego. Dizem que o Lutero era o arranca-toco, era o homem que tirava as pedras. E Melanchthon era quem polia. Tudo que Lutero fazia, quem polia era Philippe Melanchthon. Então, veja, irmãos, que é assim que se desenvolve a história dos reformadores. Vamos voltar para lá agora, para a gente correr, porque eu quero mostrar algo interessante para vocês. Vamos lá. No primeiro ponto, o propósito da reforma. Digam comigo, Deus agindo na história no período da reforma. O interessante, vocês se lembram que agora há pouco eu falei de Erasmo, de Roterdã, que ele não era um reformador, mas as ideias dele também batiam contra a igreja católica. Mas vocês sabem, o pessoal do mundo diz assim, Deus trabalha certo por linhas tortas. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O que foi o Renascimento? O que foi o Renascimento? Quem pode dizer? O que foi o Renascimento? Um movimento político, social, cultural, econômico e religioso. Prestem bem atenção. Mas quando o renascimento cultural entra em cena, ele foi importante. Irmãos, a gente às vezes não pensa, é por isso que a gente tem que deixar tudo nas mãos de Deus. Porque muitos desses homens que vão se levantar para fazer a reforma, aliás, que vem com o renascimento cultural, descobrindo as obras clássicas, a língua, o grego, o hebraico, o latim. Isso, quando você tem toda essa beleza que eles vão trazer, muita coisa ruim veio. Mas teve uma coisa, vocês sabiam que aqui o renascimento vai colocar por terra o poder da Igreja Católica? Porque quem era que respondia tudo antigamente? Era a igreja. E a igreja respondia através do quê? Você não se lembra da questão heliocêntrica de Copérnico? Então tudo isso se dá aqui. É nesse renascimento que se dá o descobrimento da América, se dá o descobrimento do Brasil, se dá o descobrimento da imprensa. Olha Deus trabalhando. Porque sem a imprensa não teria como Lutero expandir os escritos dele. E a maioria desse povo aqui não era cristão. Tinha até ateu aqui. Mas foi importante porque Deus vai usar o renascimento e vai desestruturar. Porque enquanto Lutero estava lutando pela fé, é por isso que Deus, irmão, coloca tudo no momento exato. Irmãos, olhem bem para cá. Não tinha como Lutero sozinho enfrentar esse poder. Mas já tinha uma coisa, a igreja tinha se desgastado moralmente, teologicamente, biblicamente. Por outro lado, alguns reis estavam cansados da forma em que a igreja vinha administrando. Inclusive, se vocês analisarem, Baruch Spinoza e outros que vão escrever, eles vão atacar a igreja, dizer que queria o Deus verdadeiro, mas não queria o Deus da igreja. Porque o Deus da igreja não cuidava dos pobres,
O Deus da Igreja Católica não era o Deus que as páginas da Bíblia estavam apresentando. Aí entra o renascimento cultural, intelectual, descobrindo as obras clássicas. E aí eles foram entender que a igreja, e muitas coisas na ciência, ela estava errada. A voz não era mais da igreja, a voz agora era da ciência. Por que isso foi importante, pastor? Porque agora eles vão entender que a igreja e muitas coisas estavam erradas. E isso trouxe benefício para quem? Para Martinho Lutero. É por isso que tem alguns críticos literários que dizem que Lutero entrou, mas ele só saiu porque ele teve um grande apoio político, e ele teve proteção política mesmo. Lutero teve. Mas quem era que estava por trás de tudo isso? Era Deus. Enquanto que alguém lê a história e diz, não, Lutero, a igreja já estava em ruptura, já estava em queda, ela não tinha um sustentáculo, a igreja, ela perdeu a confiança. E como a igreja perdeu, aí veio o renascimento, agora respondendo, mostrou que muita coisa que a igreja estava segurando não era verdade, era só suposição religiosa. Então eles disseram assim, deixa eu dizer uma coisa, na modernidade, eles diziam o seguinte, Estado é Estado, igreja é igreja, cada um fica para cá, ele fica para cá e fica para lá. Hoje na pós-modernidade é diferente, eles querem acabar com tudo isso, mas a modernidade ela tinha ainda essa centralidade. Mike Griffin, em uma obra que ele escreve, ele trata isso. Então, por que Deus estava agindo na história? Porque Deus vai usar o renascimento também para beneficiar quem? A reforma protestante. Então, se de um lado estava Lutero lutando para combater a igreja, mas por outro lado também já tinha vozes não reformadoras que também estavam se levantando contra quem? Contra a igreja. Por causa dessas questões. Entenderam? Então é muito importante compreender isso. Aí Deus vai agir na história através dessas questões. É muito interessante isso. Eu coloco aqui nesse livro que eu escrevi, e eu faço uma citação do teólogo Frank Ferreira, que ele diz assim: o Renascimento representou um ressurgimento do pensamento crítico e da valorização do ser humano, o que possibilitou que a reforma encontrasse um solo fértil para crescer. Movido pela redescoberta dos textos clássicos, pelo desenvolvimento de novas tecnologias como a imprensa, o Renascimento ajudou a abrir o caminho para que as ideias reformadoras se espalhassem rapidamente. Então, era Deus trabalhando. Por isso que o pessoal diz lá fora, Deus trabalha como? Isso, por linhas tortas, ok? Então, vocês podem observar aqui que, aí você diz assim, pastor, mas como é que pode isso? O renascimento que também prejudicou a igreja, como é que pode? E como é que Deus usou Nabucodonosor, que era imoral? E como é que Deus usou Ciro, que também não era crente? É o trabalhar de Deus, ele faz como ele quer. Não tem aquela história do irmão que estava orando para Deus mandar uma ajuda? Aí o feiticeiro ouviu na rádio a irmã pedir ajuda, né? A irmã pedir ajuda. Me dá uma ajuda. Ele disse, vai lá, eu vou já mandar uma ajuda. Aí ele pegou e mandou ajuda para ela. Um rapaz foi entregar. Entregou a ajuda. Ela disse, glória a Deus. Ele disse, não, você sabe quem mandou? Não é isso? Vocês sabem quem mandou? Ela disse, não, eu sei, mas quando Deus quer, Deus usa até. É assim. Então Deus, irmão, é Deus. Então, muito bem. Vamos agora falar sobre o homem Lutero, para a gente correr. O homem Lutero, irmãos, quem era o homem Lutero? Um homem como qualquer um de nós, sujeito a fraquezas, a fracassos. Vocês se lembram que eu falei aqui do homem Lutero? O homem Lutero era fraco, o homem Lutero era cheio de defeitos, o homem Lutero era doente, Lutero sofria de depressão. Eu já contei aqui isso várias vezes. Lutero sofria de depressão, Lutero tinha fraquezas, Lutero chorava. Então, Lutero era um homem como qualquer outro. Só que há uma coisa interessante, quando Lutero começa a crescer no ambiente em que ele vivia, ele tinha fé, ele era um católico normal, ele pagava, ele rezava, ele orava, ele fazia sua peregrinação a Roma, ele tinha a sua fé. Mas quando Lutero começou a estudar, ele começou a ter crises, nós vamos falar isso daqui a pouco. Então nós podemos analisar que Lutero, ele era um homem que na verdade era como qualquer outro,
frágil, mas é esse homem que Deus vai usar. É esse homem que Deus vai usar. Daniel, em uma obra que ele escreve, ele diz: quando John Hus foi queimado na fogueira, ele profetizou que um ganso, se referindo a si mesmo, seria morto, mas que um cisne surgiria e que não poderia ser queimado. Olha essa profecia. Essa profecia, ela se cumpre em Martinho Lutero. Deus vai usar o homem Martinho Lutero. Martinho Lutero, ele teve a oportunidade de, aquele momento, cair para ele. Vocês podem analisar que havia muitas mulheres crentes e puras como Maria, mas o Senhor escolheu quem para aquele momento? Maria. Por isso que ela diz: eis aqui a serva do cumpra-se em mim. Então tem homens que Deus escolhe para o dia, para a hora e para o momento, e tu não deve ficar com inveja. Não é isso? Porque Deus escolhe cada um para o seu momento. Agora, o momento aqui não era para ser famoso, não. Vocês não sabem o quanto esse homem sofreu, mas esse Lutero, na verdade, ele vai ter essas questões. Então, depois da profecia de John Hus, aproximadamente 100 anos, vai nascer Lutero, na Saxônia, Sleben. Então, Martinho Lutero era um homem normal, da Alemanha, qualquer outro homem normal, que andava normalzinho por lá, normal, vivia normal. Sabe por que o povo se zangou com Jesus, em Lucas 4? Quando Jesus pegou o livro e disse, 4, 18, 19, aí quando ele terminou: o Espírito do Senhor está sobre mim e tal, todo mundo conhecia a passagem. Aí Jesus fechou o livro, entregou para o assistente e disse: está se cumprindo agora isso aqui. Não é assim? Está se cumprindo agora. Aí o pessoal: quem? Tu? Esse aí não é o filho do carpinteiro? Como é que ele está dizendo isso? Aí já queria pegar pedra. Ou seja, Jesus se apareceu de um modo normal. E a grande questão é que nós não acreditamos que Deus pode usar uma pessoa simples. Nós acreditamos que Deus só pode usar quem tem muito talento, quem é bonito, quem tem voz linda. Não, às vezes a pessoa está falando lindo, não é nem Deus usando, é só retórica. E Deus está fazendo um trabalho por outras pessoas tão simples. É assim ou não é? Deus está fazendo o trabalho através de quem? Porque Deus só usa os simples. E o maior aqui, sabe o que Deus faz contigo? Ele bota tu para segurar o cabresto de uma jumenta e dizer: é esse aqui o homem que eu quero usar. Foi assim que Deus fez com quem? Com Amã. O Amã pensava que a glória ia ser dele. Aí o rei diz assim: quem é que está aí? É Amã. Pois chama ele. Pega Mardoqueu, bota no cavalo e anda puxando ele, dizer: esse é o homem que o rei quer honrar. Quando Deus quer honrar, ele bota até doutor para puxar jumenta para o analfabeto sentar em cima. É desse jeito. Deus, irmão, ele usa como ele quer. E ele usa os simples. Ele usa os simples, ok? Então, o homem Lutero era um homem normal. Meus irmãos, Lutero, como eu disse aqui, ele teve uma infância religiosa. Isso ajudou a desenvolver seu temor, sua reverência para com Deus. Lutero se formou em direito em Erfurt. Lutero, ele se destacou como orador na sala de aula, era músico, era um homem bem racional, e Lutero era polêmico. Lutero era muito polêmico. Mas aí nós podemos analisar. Vamos lá, pode passar aqui, olha, bem aí, está aqui, olha. Mudando de direção. Como é que acontece? Nós podemos analisar que o pai queria que Lutero desenvolvesse uma carreira acadêmica, jurídica, mas no meio da história, Lutero manifestou o desejo de ser o quê? De ser monge. Olha como é que Deus trabalha. Entrou na faculdade, ele queria ser, o pai queria que ele fosse o quê? Formado em direito. Estudou filosofia, fez direito. Agora entenda bem uma coisa, irmão. Olha como é que Deus vai mudando. Ele nasce em um lar que ajuda ele a ser piedoso, a ter reverência, a ter temor. Ele entra para a faculdade para fazer direito. O pai quer que ele siga a carreira, mas no meio disso tudo nasce um desejo dele, e o desejo era de ser monge. Aí ele entrou no convento agostiniano em Erfurt, e ele vai desenvolver essa vida de monge. Agora, lá no convento, esse homem, ele tem um coração inflamado pela palavra de Deus, e ele começa a desenvolver uma vida
de piedade, começa a frequentar os lugares sagrados, ele começa a fazer peregrinações. Lutero fazia muito jejum, muita oração e assim por diante, fazia sacrifício. Mas só que tinha uma coisa: Lutero, ele queria encontrar paz para a alma. Ele era religioso, ele era um praticante, mas ele não tinha paz. Ele fazia as coisas na igreja, ele lia a Bíblia, mas ele lia a Bíblia, sabe como? Ele lia a Bíblia no viés da igreja. Faça isso para você ser salvo, faça isso para você ser santo, faça isso para você chegar no céu. Então o evangelho para ele era um peso, era uma angústia. E esse homem agora, diante disso, ele sente um peso tremendo. Por quê? Porque ele procurava encontrar a salvação não nos moldes bíblicos, mas ele lia a Bíblia com a lente da igreja. E isso trouxe um problema para ele. Ele lia a Bíblia com a sua crença medieval. Mas mesmo assim, nessa luta toda, quando você lê Atos 17, 27, a Bíblia diz que, ainda que tateando, se alguém procura a Deus, acha Ele. Oh, coisa boa. E a Bíblia diz claramente que Deus é Deus de longe, mas é também de onde? De perto. Então esse homem começa a ter esse desejo da salvação. E aí algumas coisas começam a mudar na vida de Lutero. Mas só que você tem aí Staupitz, ele vai ser muito importante na vida de Lutero, porque ele vai trazer um desenvolvimento para Lutero, e esse homem, ele vai contribuir, que ele era um vigário, ele vai falar para Lutero que o Deus verdadeiro da Bíblia não era o Deus que a igreja medieval, que a igreja católica estava pregando. Esse homem intelectual, esse homem culto, ele diz para Lutero: ó, Lutero, o Deus que a igreja está pregando aí não é o Deus da Bíblia, não é o Deus da verdade. O Deus da Bíblia não é esse daí, da forma em que a igreja estava vivendo. Então isso abriu os olhos de Lutero. Aí Lutero, ele passa a ter uma mudança de mente, de vida, e começa a estudar muitas obras. E ele começa a perceber que a igreja não estava andando como ela deveria andar. Só para recapitular, para a gente correr aqui. Ele vai para o mosteiro agostiniano em 1509, recebe a sua ordenação em 1507, ele foi ensinar filosofia em Wittenberg, 1511, foi para Roma em 1511, recebeu o título de doutor em 1512. Agora, o que você tem aqui em Lutero? Você tem um homem que tem toda uma estrutura. Aí você tem um homem em crise. Aqui, olha, um homem em crise. Esse homem em crise, Lutero, ele entra numa crise espiritual, porque ele tinha sede de Deus, mas ele estava lendo a Bíblia, ele era doutor em teologia, mas com viés medieval. E ele achava que, na verdade, ele não tinha paz, porque ele fazia para obter a salvação. Mas um dia, lendo Romanos 1,17, toda a sua crise vai cair por terra. Como é que diz Romanos 1,17? Bem curtinho. Ah, o irmão já botou ali. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em, como está escrito. Esse versículo aqui mudou a vida de Lutero. Lutero entendia que não era fazendo alguma coisa, praticando obras, que ele seria salvo, mas sim vivendo a justiça da fé, que é Cristo Jesus, o Filho de Deus. E aí, meus irmãos, a vida desse homem vai ser mudada, impactada. Olha o que escreve aqui na obra A Reforma e a Justiça pela Fé. Vieira, ele diz: a leitura de Romanos 1,17 teve impacto profundo em Lutero, despertando nele a certeza de que a justiça de Deus não poderia ser alcançada por obras, mas pela fé. Lutero finalmente entendeu que a salvação que tanto buscava estava em Cristo, que pagou o preço para a redenção do homem. Ou seja, nós não somos salvos porque fazemos obras, nós não somos salvos porque temos algo bom, nós somos salvos porque Jesus morreu na cruz do Calvário para nos dar a vida eterna. Amém? Muito bem, pode passar aqui. Agora, cadê o outro microfone? Eu quero um para ficar aqui, um pastor e uma irmã. Mas se quiser pode ficar sentado, uma irmã também. Um vai ler, eu não vou ter como colocar tudo isso aqui, mas eu vou ler. Coloca aí, cadê? Um pastor já tem um aí, cadê uma irmã? Uma irmã para ler aqui também, vem, rapidinho.
A irmã fica aqui, que eu quero uma voz masculina e uma voz feminina. Aí o Lutero, depois de tudo isso, eu vou sintetizar aqui, ele viu que a igreja não estava correta, ele vai usar, em 1517, no castelo, na porta do castelo, ele vai colocar as suas 95 teses. Ele fez aquilo ali porque era um dia que muita gente estava na cidade e era normal as pessoas colocarem tese para chamar a atenção para um diálogo, para um debate. E ele colocou as 95 teses na intenção de que ele pudesse chamar a atenção do Papa, para que o Papa pudesse contemplar os desvios da igreja e voltasse às suas raízes. Bota aí, Daniel. Pronto, cadê a irmã? Para ler aqui. Cadê a irmã ligeiro? Tem um ali, pois outra lê. Cadê o outro aí, pastor? Vai. Aí ele vem para cá, né? Pronto, uma vai ler aí. Ó, eu vou ser breve para nós finalizar. Um vai lendo uma, porque a gente diz, ele escreveu as 95 teses, mas tem irmão que não sabe quais foram as teses. Então, pastor Wagner, lê um e a irmã lê o outro. Ele lê um e lê o outro. Vai! Vai, irmã, começa, tu. 95 teses de Lutero. Nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo, em dizendo arrependei-vos, etc., afirmava que toda a vida dos fiéis deve ser um ato de arrependimento. Segunda, essa declaração não pode ser entendida como sacramento da penitência, isto é, confissão e absolvição, que é administrado pelo sacerdócio. Terceira, contudo, não pretende falar unicamente de arrependimento interior. Pelo contrário, o arrependimento interior é vão se não produz externamente diferentes espécies de mortificação da carne. Quarta, assim permanece a penitência enquanto permanece o ódio de si, isto é, verdadeira penitência interior, a saber, o caminho reto para entrar no reino dos céus. Quinta, o Papa não tem o desejo nem o poder de perdoar quaisquer penas, exceto aquela que ele impôs por sua própria vontade ou segundo a vontade dos cânones. Sexta, o Papa não tem o poder de perdoar culpa, a não ser declarando ou confirmando que ela foi perdoada por Deus, ou certamente perdoando os casos que lhe são reservados. Se ele deixasse de observar essas limitações, a culpa permaneceria. Sétima, Deus não perdoa a culpa de ninguém sem sujeitá-lo à humilhação sob todos os aspectos perante o sacerdote, vigário de Deus. Oitava, os cânones da penitência são impostos unicamente sobre os vivos e nada deveria ser imposto aos mortos, segundo eles. Nono, por isto o Espírito Santo nos beneficia através do Papa, mas sempre faz exceção de seus decretos no caso de eminência da morte e da necessidade. Décima, os sacerdotes que no caso de morte reservam penas canônicas para o purgatório agem ignorante e incorretamente. 11º, essa cinzânia que se refere à mudança de penas canônicas em penas no purgatório, certamente foi semeada enquanto os bispos dormiam. 12ª, as penitências canônicas eram impostas antigamente, não depois da absolvição, mas antes dela, como prova de verdadeira contrição. 13ª, os moribundos pagam todas as suas dívidas por meio de sua morte, e já estão mortos para a lei dos cânones, estando livres de sua jurisdição. 14ª, qualquer deficiência em saúde espiritual ou em amor por parte de um homem moribundo deve trazer consigo temor e, quanto maior for a deficiência, maior deverá ser o temor. 15ª, esse temor e terror bastam por si mesmos para produzir as penas do purgatório, sem qualquer outra coisa, pois estão pouco distantes do terror do desespero. 16ª, com efeito, a diferença entre inferno, purgatório e céu parece ser a mesma que há entre desespero, quase desespero e confiança. 17º, parece certo que para as almas do purgatório o amor cresce na proporção em que diminui o terror. 18ª, não parece estar provado que por argumentos quer pelas escrituras, que essas almas estão impedidas de ganhar méritos ou de aumentar o amor. 19ª,
nem parece estar aprovado que elas estão seguras e confiantes de sua bem-aventurança, ou pelo menos que todos o estejam, embora possamos estar seguros disso. 20ª. O Papa, pela remissão plenária de todas as penas, não quer dizer a remissão de todas as penas em sentido absoluto, mas somente das que foram impostas por ele mesmo. 21ª. Por isso, estão em erro os pregadores de indulgências que dizem ficar um homem livre de todas as penas mediante as indulgências do Papa. 22ª. Pois para as almas do purgatório, ele não perdoa penas a que estavam obrigadas a pagar nesta vida, segundo os cânones. 23ª. Se é possível conceder remissão completa das penas a alguém, é certo que somente pode ser concedida ao mais perfeito. Isso quer dizer, a muito poucos. 24ª. Daí segue-se a maior parte do povo está sendo enganada por essas promessas indiscriminadas e liberais de libertação das penas. 25ª. O mesmo poder sobre o purgatório que o Papa possui em geral é possuído pelo bispo e pároco de cada diocese ou paróquia. 26ª. O Papa faz bem em conceder remissão às almas, não pelo poder das chaves, poder que ele não possui, mas através da intercessão. 27ª. Os que afirmam que uma alma voa diretamente para fora do purgatório, quando a moeda soa na caixa das coletas, estão pregando uma invenção de homens. Ominem praedicam. 28ª. É certo que quando uma moeda soa, cresce a ganância e a avareza, mas a intenção, sufragium, da igreja está unicamente na vontade de Deus. 29ª. Quem pode saber se todas as almas do purgatório desejam ser resgatadas? Que se pense na história contada a respeito do Senhor Severino e Pascoal. 30ª. Ninguém está seguro da verdade de sua contrição, muito menos de que se seguirá a remissão plenária. 31ª. Um homem que verdadeiramente cumpre suas indulgências é tão raro como um verdadeiro penitente. Isso é, muito raro. 32ª. Aqueles que se julgam seguros da sua salvação em razão de suas cartas de perdão serão condenados para sempre, juntamente com seus mestres. 33ª. Devemos guardar-nos particularmente daqueles que afirmam que esses perdões do Papa são o dom inestimável de Deus, pelo qual o homem é reconciliado com Deus. 34ª. Porque essas concessões de perdão só se aplicam às penitências da satisfação sacramental, que foram estabelecidas pelos homens. 35ª. Os que ensinam que a contrição não é necessária para obter retenção ou indulgências estão pregando doutrinas incompatíveis com o cristianismo. 36ª. Qualquer cristão que está verdadeiramente contrito tem remissão plenária tanto da pena como da culpa, que são suas dívidas, mesmo sem uma carta de perdão. 37ª. Qualquer cristão verdadeiro, vivo ou morto, participa de todos os benefícios de Cristo e da Igreja, que são os dons de Deus, mesmo sem cartas de perdão. 38ª. Contudo, o perdão distribuído pelo Papa não deve ser desprezado, pois, como disse, é uma declaração da remissão divina. 39ª. É muito difícil, mesmo para os teólogos mais sábios, dar ênfase na pregação pública simultaneamente ao benefício representado pelas indulgências e à necessidade da verdadeira contrição. 40ª. Verdadeira contrição exige penitência e a aceita com amor, mas o benefício das indulgências relaxa a penitência e produz ódio a ela. Tal é, pelo menos, uma tendência. 41ª. Os perdões apostólicos devem ser pregados com cuidado para que o povo não suponha que eles são mais importantes que outros atos de amor. 42ª. Deve ensinar-se aos cristãos que não é intenção do Papa que se considere a compra de perdões em pé de igualdade com as obras de misericórdia. 43ª. Deve ensinar-se aos cristãos que dar aos pobres ou emprestar aos necessitados é a melhor obra que comprar perdões. 44ª. Por causa das obras do amor, o amor é aumentado e o homem progride no bem, enquanto que pelos perdões não há progresso da bondade, mas simplesmente maior liberdade de penas. 45ª.
deve ensinar-se aos cristãos que um homem que vê um irmão em necessidade e passa ao seu lado para dar o seu dinheiro na compra dos perdões, merece não a indulgência do Papa, mas a indignação de Deus. 46ª, deve ensinar-se aos cristãos que, a não ser que haja grande abundância de bens, são obrigados a guardar o que é necessário para seus próprios lares e de modo algum gastar seus bens na compra de perdões. 47ª, deve ensinar-se aos cristãos que a compra de perdões é matéria de livre escolha e não de mandamentos. 48ª, deve ensinar-se aos cristãos que, ao conceder perdões, o Papa tem mais desejo, como tem mais necessidade, de oração devota em seu favor do que dinheiro contado. 49ª, deve ensinar-se aos cristãos que os perdões do Papa são úteis se não se põe confiança neles, mas que são enormemente prejudiciais quando por causa deles se perde o temor de Deus. 50ª, deve ensinar-se aos cristãos que, se o Papa conhecesse as exacções praticadas pelos pregadores de indulgências, ele preferia que a Basílica de São Pedro fosse reduzida a cinzas, a construí-la com a pele, a carne e os ossos de suas ovelhas. 51ª, deve ensinar-se aos cristãos que o Papa, como é de seu dever, desejaria dar os seus próprios bens aos pobres homens, de quem certos vendedores extorquem dinheiro, que para a fim ele venderia, se fosse possível, a Basílica de São Pedro. 52ª, confiança na salvação por causa de cartas de padrões é vã, mesmo que o comissário e até mesmo o próprio Papa empenhasse sua alma como garantia. 53ª, são inimigos de Cristo e do povo os que, em razão da pregação das indulgências, exigem que a palavra de Deus seja silenciada em outras igrejas. 54ª, comete-se uma injustiça para com a palavra de Deus, se no mesmo sermão se concede tempo igual ou mais longo às indulgências do que a palavra de Deus. 55ª, a intenção do Papa deve ser esta: se a concessão dos padrões, que é matéria de pouca importância, é celebrada pelo toque de um sino, com uma procissão e com cerimônia, então o Evangelho, que é uma coisa mais importante, deve ser pregado com acompanhamento de 100 sinos, de 100 procissões e de 100 cerimônias. 56ª, os tesouros da igreja, de onde o Papa tira as indulgências, não são suficientemente esclarecidos nem conhecidos entre o povo de Cristo. 57ª, é pelo menos claro que não são tesouros temporais, porque não estão amplamente espalhados, mas somente colecionados pelos numerosos vendedores de indulgências. Só um minuto, pastor. As indulgências, irmãos, é que o padre, querendo construir a Basílica de São Pedro, ele escreveu que deveria, quem quisesse, quem tivesse um parente lá no inferno, ou que tivesse cometido um grande pecado, se comprasse a indulgência, receberia o perdão. Então a pessoa que era pobre, a pessoa que era carente, ele fazia de tudo para comprar aquele perdão. Era uma carta de perdão. Ou seja, o que Lutero estava dizendo é que a Bíblia não ensinava isso. Entenderam? É como hoje você querer ouvir mais cantor do que ouvir a palavra de Deus. É como Neemias, não tem ali o projeto Neemias, não tem um santuário? É se eu usar de artimanha ou de subterfúgios contrários para pegar dinheiro dos crentes, esse negócio, dê isso que tu vai ganhar, dê isso que tu vai ser abençoado. Era essa política aqui. Isso. Então o Lutero, ele se revoltou porque ele achava que o padre não sabia de nada disso. As 95 teses que ele coloca lá na porta da igreja era para chamar a atenção de quem? Do Papa. E quando ele via Tetzel dizer, quando a moeda cair no cofre da igreja, a alma lá no inferno vai ser salva, vai receber o perdão. É isso aí que é a indulgência. 58ª, nem são os méritos de Cristo ou dos santos, porque esses, sem o auxílio do Papa, operam a graça do homem interior e a crucificação, morte e descida ao inferno do homem exterior. 59ª, São Lourenço disse que os pobres são os tesouros da igreja, mas falando assim estava usando a linguagem de seu tempo.
60ª. Sem temeridade dizemos que as chaves da igreja, dadas por mérito de Cristo, são esses tesouros. 61ª. Porque é claro que, para remissão das penas e absolvição de casos especiais, é suficiente o poder do Papa. 62ª. O verdadeiro tesouro da igreja é o sacrossanto evangelho da glória e da graça de Deus. 63ª. Mas este é merecidamente mais adiado, visto que torna o primeiro o último. 64ª. Por outro lado, os tesouros das indulgências são merecidamente muito populares, visto que fazem do último primeiro. 65º. Assim, os tesouros do Evangelho são redes com que, desde a antiguidade, se pescam homens de bens. 66ª. Os tesouros das indulgências são redes com que agora se pescam os bens dos homens. 67ª. As indulgências, conforme declarações no que as pregam, são as maiores graças, mas maiores se devem entender como rendas que produzem. 68ª. Com efeito, são de pequeno valor quando comparadas com a graça de Deus e a piedade da cruz. 69ª. Bispos e párocos são obrigados a admitir os comissários dos perdões apostólicos com toda a reverência. 70ª. Mas estão obrigados a aplicar seus olhos e ouvidos à tarefa de tornar seguro que não pregam as invenções de sua própria imaginação, em vez da comissão do Papa. 71º. Se qualquer um falar contra a verdade dos perdões apostólicos, que sejam anátema e amaldiçoado. 72ª. Mas bem-aventurado é aquele que luta contra a dissoluta e desordenada pregação dos vendedores de perdões. 73ª. Assim como o Papa justamente investe contra aqueles que de qualquer modo agem em decremento dos negócios dos perdões. 74ª. Tanto mais é a sua intenção investir contra aqueles que, sob o pretexto dos perdões, agem em detrimento do santo amor e verdade. 75º. Afirmar que os padrões papais têm tanto poder que podem absolver mesmo homens que, para aduzir uma coisa impossível, tivessem violado a mãe de Deus, é delirar como lunático. 76ª. Dizemos ao contrário que os perdões papais não podem tirar o menor dos pecados veniais no que tange a cúpula. 77º. Dizer que nem mesmo São Pedro, se fosse o Papa, não podia dar a graça maior é uma blasfêmia contra São Pedro e o Papa. 78ª. Dizemos contra isso que qualquer Papa, mesmo São Pedro, tem maiores graças que essas, a saber, o Evangelho, as virtudes, as graças da administração ou da cura e etc., como em 1 Coríntios 12. 79º. É blasfêmia dizer que a cruz adornada com as armas papais tem os mesmos efeitos que a cruz de Cristo. 80ª. Bispos, párocos e teólogos que permitem que tal doutrina seja pregada ao povo, deveriam prestar contas. 81º. Essa licenciosa pregação dos perdões torna difícil, mesmo as pessoas estudadas, defender a honra do Papa contra a calúnia, ou pelo menos contra as perguntas capciosas dos leigos. 82ª. Esses perguntam, por que o Papa não esvazia o purgatório por um santíssimo ato de amor e das grandes necessidades das almas? Isso não seria a mais justa das causas, visto que ele resgata um número infinito de almas por causa do sórdido dinheiro para a edificação de uma basílica que é uma causa bem trivial? 83ª. Porque continuam os requintes e os aniversários dos defuntos, e ele não restitui os benefícios feitos em seu favor, ou deixam de ser restituídos, visto que é uma coisa honrada orar pelos seus redimidos? 84ª. Que misericórdia de Deus e do Papa é essa de conceder a uma pessoa ímpia e hostil a certeza, por pagamento de dinheiro, de uma alma pia em amizade com Deus, enquanto não resgata por amor espontâneo uma alma que é pia e amada, estando ela em necessidade. 85ª. Os cânones penitenciais foram revogados há muito e estão mortos de fato e por desuso, porque então ainda se concedem dispensas dele por meio de indulgência em troca de dinheiro, como se ainda estivesse em plena força. 86ª. As riquezas do Papa
hoje em dia excedem muito as dos mais ricos crassos, não pode ele então construir uma basílica de São Pedro com seu próprio dinheiro, em vez de fazê-lo com o dinheiro dos fiéis? 87ª. O que o Papa perdoa ou dispensa àqueles, e pela perfeita contrição, tem direito à remissão e dispensa plenária? 88ª. Não receberia a igreja um bem muito maior se o Papa fizesse 100 vezes por dia o que agora faz uma única vez, isto é, distribuir essas remissões e dispensas a cada um dos fiéis? 89ª. Se o Papa busca pelos seus perdões antes a salvação das lamas do que o dinheiro, por que suspende ele cartas e perdões anteriormente concedidos, visto que são igualmente eficazes? 90ª. Abafar esses estudados argumentos dos fiéis, apelado simplesmente para a autoridade papal, em vez de esclarecê-los mediante uma resposta racional, é expor a igreja e o Papa ao ridículo dos inimigos e tornar os cristãos infelizes. 91ª. Se os perdões fossem pregados segundo o Espírito e a intenção do Papa, seria fácil resolver todas essas questões. Antes, nem surgiriam. 92ª. Portanto, que se retirem todos os profetas que dizem ao povo de Cristo, paz, paz, e não a paz. 93ª. E saudações a todos os profetas que dizem ao povo de Cristo, a cruz, e não a cruz. 94ª. Os cristãos devem ser exortados a esforçar-se em seguir a Cristo, sua cabeça através de sofrimento, mortes e infernos. 95ª. E que eles confiem entrar no céu antes passando por muitas tribulações do que por meio da confiança da paz. Tá aí, meus irmãos, era isso. E nós vamos finalizar. Coloca agora lá, porque a temática era o que a reforma produziu para a igreja hoje. Obrigado, irmãos. O que a reforma, olha aí, qual a importância da reforma para a igreja? Coloque aí, só os pontos, eu não vou detalhar, já nosso horário avançou, aqueles últimos lá, Jorge. Isso, pode passar. Nós já falamos, pode passar, isso aí. Aqui, volta aqui. Olha, irmãos, volta aqui. É do 11, o 11. Bem aqui, ó, 11. Aqui nós podemos analisar que hoje a reforma, depois que ela se passou, ela foi benéfica, porque nós temos a sola Escritura, vê a Bíblia como autoridade máxima em questões de fé e prática. A reforma, ela trouxe esse benefício para a igreja. Hoje, a voz maior não é a do teólogo, não é a do pastor. A voz maior de quem é? É da Bíblia. Nós seguimos o que a Bíblia diz, ou pastor, ou pregador. Se a voz dele na igreja não está de acordo com a Bíblia, está errado. Lutero não usou o argumento deles, ele usou o argumento da Bíblia e mostrou que o Papa não estava dentro da Bíblia. Então nós vamos lá, 12. Entender que a salvação é pela fé, sem necessidade. Lutero mostrou que a justificação é um dom gratuito pela fé em Cristo Jesus e não por obras. Até hoje, nós temos que entender Efésios 2:8-9, porque pela graça sois, mediante, não vem de nós, é dom de, pronto. A terceira coisa, né? Todos os cristãos têm acesso direto e são, 1 Pedro 2:9, o Lutero dizia, não era só o sacerdote que podia orar, qualquer crente podia orar, porque pelo sangue de Jesus, todos agora teriam acesso a Deus, porque o sumo sacerdote não era o Papa. Quem era o sumo sacerdote? Era Cristo. E agora todo crente, à luz de 1 Pedro 2:9, podia também ser um sacerdote, podia orar, se dedicar a Deus, falar direto com Deus. Então a reforma, ela traz a participação do cristão na vida de comunhão, de oração e de dedicação. Hoje qualquer crente pode orar em qualquer lugar invocando a Deus, porque o acesso está, você não precisa de intermediário. Depois, quarto, a alfabetização e a educação pública. Com a reforma, Lutero, eu falei de Erasmo que ele deu, mas Lutero queria que as mulheres, as crianças e os homens todos lessem a Bíblia. Naquela época nem todos podiam ler a Bíblia, inclusive colocavam veneno nas páginas da Bíblia, que se alguém quisesse ler, era morto. Então, a Bíblia, Lutero lutou para trazer isso. E a alfabetização, ela veio com Lutero lá na Alemanha. Lutero, irmãos, ele trouxe a
a música que ele cantava, que ele espalhava lá, era que todos aprendessem. Ele queria que todos fossem educados. E nós sabemos que as grandes universidades foram através de viés o quê? Cristãos. Então, a alfabetização, a educação foi muito importante e ainda hoje que trouxe a reforma. Depois, uma nova visão sobre a vocação e o trabalho. Com a reforma e a palavra de Deus, o trabalho não era para escravização, para desumanização, o trabalho não era apenas para o capitalismo, o trabalho era para dignificar o homem. E o cristão, o homem de Deus que fosse envolver um trabalho, ele também ia pensar no próximo, ele não ia usar o trabalho apenas como um fim para si mesmo. Houve essa bênção aí da reforma. Vamos lá, até hoje. E aqui, 16º, pluralidade de expressões e liberdade religiosa. O que acontece? Hoje nós temos presbiteriana, nós temos Assembleia de Deus, nós temos Igreja Batista, quadrangular, tudo isso é fruto do quê? Da reforma. Por quê? Porque Jesus não disse lá, quem não é comigo, é contra mim. Pronto, quem comigo não ajunta, e o homem estava expulsando demônio. Nunca pense isso. Nós temos aqui a nossa igreja, que ensina a doutrina, que vocês vêm para cá e servem a Deus com sinceridade. Você tem que ver, pastor, qual é a igreja certa? É a que segue a Bíblia como ela é. E aí você tem que avaliar o seu pastor. Agora, uma coisa é certa, trouxe essa pluralidade de expressões e liberdade religiosa. Vocês sabiam que hoje grande parte das democracias ou das constituições que seguem um viés democrático vem dessa reforma protestante? Então é muito importante isso. E por fim, até a Igreja Católica foi impactada pela reforma. Porque hoje já tem o ecumenismo, que ela busca se comunicar com várias igrejas, não é isso? Dialogar e etc e tal. Isso aqui foi um impacto que ela também sofreu devido à reforma. Inclusive tem a contra-reforma da Igreja Católica, que eu não vou entrar em detalhe. É muita coisa que eu não pude falar aqui. Mas aqui nós estamos comemorando hoje 507 anos da reforma, a liberdade do Evangelho, a liberdade da fé que Cristo Jesus nos deu. Lutero só fez proclamar isso e nós continuamos dizendo que a fé é para quem quiser, é para quem crê em Jesus Cristo. A salvação é para quem se volta e o perdão quem dá é Jesus Cristo. Tu não paga pela tua salvação. Você só precisa crer em Jesus Cristo como Filho de Deus. Quem entendeu, diga amém. Vamos encerrar cantando Castelo Forte. Quando Lutero foi enfrentar toda essa gente contra ele, ele disse, se lá tiver mais de 200 milhões de demônios, mas o Senhor Deus vai estar comigo, eu vou estar lá. E o Senhor Deus deu vitória a ele. Que possamos ter Luteros para trazer essa efervescência de continuar proclamando o Evangelho na sua sinceridade, na sua verdade e na sua simplicidade.